Olá, meu nome é Braulio, sou aluno do curso de Engenharia Computacional da Universidade Federal de Juiz de Fora. Vim apresentar para vocês nosso trabalho realizado durante a disciplina de trabalho multidisciplinar. Nosso tema é a propagação do coronavírus em ambiente fechado e a eficácia das medidas de segurança. Nosso trabalho foi realizado por mim, Braulio Barros, e por Daniel Ferreira. Nossos orientadores foram os professores Flávia Basso e Rodrigo Weber. A doença Covid-19 é uma doença causada pelo vírus SARS-CoV-2, da família do coronavírus, e pode ter tido início em Wuhan, na China. É uma doença respiratória aguda, ou seja, ataca principalmente os pulmões das pessoas, causando asfixia. Devido à alta taxa de transmissibilidade, em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, caracterizou a doença como uma pandemia. Desde então, vem desafiando a saúde pública mundial. Atualmente, os casos confirmados ultrapassam 121 milhões e as mortes mais de 2,7 milhões. Mas como acontece a transmissão desse vírus? Bem, a Covid-19 é transmitida pelo ar, sobretudo em ambientes fechados, com pouca ventilação. Seu principal contágio acontece por forma de aerosóis. Aerosóis são partículas minúsculas que se comportam como uma fumaça ao sair das nossas bocas e que ficam suspensas no ar, principalmente em ambiente fechado. Sem a ventilação, elas ficam suspensas e se condensam no ambiente, à medida que o tempo vai passando. Então, quando respiramos essas partículas infecciosas, acontece a contaminação. A forma de proteção são o distanciamento social, o uso de máscara e higienização das mãos com sabão e álcool em gel. Em fevereiro de 2021, o Estado de São Paulo propôs a volta às aulas de forma presencial, em um cenário perigoso, onde a transmissão segue em alta em nosso país. Dessa forma, esse cenário nos motivou a estudar os riscos que professores e alunos enfrentariam em um retorno às atividades presenciais nesse momento. Nosso objetivo, então, é tentar mostrar como poderia acontecer o contágio dessa doença em um ambiente fechado, como as salas de aula, e também mostrar como as medidas de segurança, como o distanciamento e o uso de máscara, podem ser eficazes para a prevenção do contágio. O experimento consiste em um experimento prático e um experimento computacional para a dispersão do vírus em um ambiente fechado, com uso ou sem o uso de medidas de segurança. Utilizou-se também a equação de difusão para a parte computacional. Então, para o experimento prático, a ideia foi fazer uso de um dispersor de umidade para simular a fonte da dispersão do vírus no ambiente, e assim medir o alcance através da variação da umidade em um determinado ponto em relação ao tempo. Nosso ambiente é um ambiente fechado, com uso ou sem o uso de máscaras de proteção. O material utilizado é o nebulizador para simular a nossa fonte de dispersão de umidade. O medidor dessa variação é um termohigrômetro, e utilizamos diferentes tipos de proteção, que são as máscaras. Máscara de tecido único, máscara de tecido duplo, máscara cirúrgica de TNT e cirúrgica de 3 camadas. Bem, esse é o nosso nebulizador, termohigrômetro e nosso ambiente fechado. Essas são as máscaras utilizadas. A máscara preta é a de tecido único, a máscara branca é de tecido duplo, a azul é de cirúrgica de TNT e a última é a cirúrgica de 3 camadas. Para a realização do experimento, deixamos o ambiente arejado em um primeiro momento. Logo após, fechamos o ambiente, deixamos a umidade se equilibrar por cerca de 20 a 30 minutos. A umidade estabilizada, ligamos o nebulizador, desligamos imediatamente após a primeira variação detectada pelo termohigrômetro, que está localizado a 2 metros de distância da fonte. Repetimos o processo para todos os tipos de máscara e também para sem a proteção, sem o uso de máscara. Aqui é um vídeo para demonstrar como que foi feito o experimento, e um outro vídeo retirado do jornal País, como acontece a dispersão em uma simulação de dispersão de uma pessoa.
Bem, esses foram os resultados do nosso experimento. Podemos verificar que, com a medida de segurança, o tempo para ocorrer a variação da umidade foi praticamente o dobro em relação à não utilização de máscara, sendo que o pior resultado para o experimento foi a cirúrgica de TNT e o melhor resultado para o nosso experimento foi a cirúrgica de 3 camadas. Olá, meu nome é Daniel e vou apresentar a parte computacional do nosso trabalho. Como dito anteriormente, a modelagem computacional do experimento prático foi feita com base na equação da difusão. A equação da difusão é uma equação em derivadas parciais que descreve flutuações de densidade em um material que se difunde, sendo U a concentração, T o tempo, X o espaço e D a difusividade. O coeficiente de difusão ou difusividade representa a facilidade com que cada soluto em particular se move em um solvente determinado. No nosso caso, o soluto será representado pelo vapor d'água e o solvente será o ar. O modelo utilizado é representado adiante. Optamos por abordar a equação da difusão sob uma ótica 1D, avaliando a concentração em relação ao tempo através do eixo X. J representa a fonte de saída do vapor d'água. Alfa representa a umidade absoluta medida pelo termigrômetro no início de cada experimento. E beta representa o tempo de duração do mesmo em minutos. O intervalo do domínio, indo de 0 até 6, é medido em metros, devido ao comprimento da sala utilizado para o experimento. Para a resolução da equação da difusão, nos baseamos no método das diferenças finitas, que é um método utilizado para a resolução de equações diferenciais aproximando o valor das derivadas calculadas. Essa aproximação é obtida através da série de Taylor da função derivada. Também é necessário discretizarmos nosso domínio contínuo I, dividindo o mesmo em vários pontos separados pela mesma distância. Na equação a ser trabalhada, temos a presença de derivadas de primeira e segunda ordem. Para a resolução da derivada da concentração em relação ao tempo, iremos utilizar diferenças progressivas, com base no valor de um ponto adiante ao atual no cálculo de sua aproximação. Para a derivada da concentração em relação ao espaço, iremos aproximá-la por diferenças centradas, com base nos valores de um ponto posterior e anterior ao atual, aproximando as derivadas da equação da difusão e isolando alguns termos. Para uma difusividade constante do vapor apenas no ar, obteremos a seguinte expressão. Ao adicionarmos uma barreira representando a máscara, essa difusividade será heterogênea, variando de acordo com o eixo X, adotando um valor diferente na posição em que se encontra a máscara. Para considerar isso, além de utilizar uma função dx implementada com a finalidade de calcular a difusividade na posição em questão, teremos que utilizar uma relação baseada no cálculo de uma média aritmética apresentada a seguir. Logo, na ausência e presença de máscara, obteremos as seguintes expressões respectivamente. Como condições de contorno do problema, iremos utilizar a condição de Neumann, que consiste em especificar valores que serão adotados pela derivada de uma solução no contorno de seu domínio, como representado adiante, sendo alfa e beta valores especificados. Para o nosso problema, as condições foram adotadas com base na fonte de saída do vapor d'água e pelo fato do experimento ser conduzido em um ambiente fechado. Para dx e dt, foram adotados os valores, respectivamente, de 0,05 e 0,001. Foi considerado que a máscara estaria presente entre 0,05 e 0,3, ocupando 5 pontos da malha. Para a implementação do código, foi utilizado linguagem Python, com auxílio das seguintes bibliotecas para auxílio na resolução do modelo e visualização dos resultados. Em seguida, serão apresentados os resultados obtidos pelo modelo computacional. Os valores de difusividade, tanto do vapor d'água quanto das máscaras, além do valor da fonte, foram obtidos com base no experimento prático. Para cada simulação, foram levadas em conta o tempo total do experimento e a umidade absoluta medida pelo termigrômetro, posicionado na posição 2 metros antes e depois da realização do mesmo.
A tabela a seguir mostra os resultados obtidos por cada simulação realizada. Observe que os valores são os mesmos do experimento prático. Com base no resultado do modelo, foi feita uma projeção do comportamento do mesmo em um experimento com duração de 1 hora, comparando os resultados da projeção sem máscara e com máscara de tecido único. Foi adotado como valor para a condição inicial o mesmo valor obtido no início do experimento sem o uso da máscara. Os resultados são exibidos a seguir. Observe que a diferença de concentração medida pelo termohigrômetro seria quase 3 vezes maior no experimento sem máscara do que com a utilização da mesma. O modelo computacional adotado, apesar de suas limitações e de possuir grande espaço para melhora, pôde simular bem a aplicação dos conceitos da equação de difusão com relação à dispersão sobre uma máscara, apresentando um resultado satisfatório quanto à ideia inicial proposta. Em um ambiente fechado, sem o uso das máscaras, a dispersão da umidade se dá por todo o ambiente e de forma ligeiramente mais rápida. O uso da máscara em um ambiente fechado mostrou que, devido à proteção, houve uma demora para se perceber a variação da umidade. Analisando o tempo gasto para perceber cada variação em cada máscara, a máscara de tecido duplo e a máscara cirúrgica de 3 camadas obtiveram os melhores desempenhos, seguidos das de tecido único e TNT. Devido à importância e gravidade do tema desse trabalho para o momento atual que a sociedade vive, algumas observações são necessárias. Apesar dos resultados atingidos pelo modelo proposto se mostrarem satisfatórios, é necessária uma maior precisão no experimento prático que, consequentemente, afetaria o modelo computacional, a fim de se afirmar que os resultados alcançados reflitam a real eficácia tanto das máscaras utilizadas quanto das medidas de distanciamento social. Pensando em estudos futuros baseados nesse trabalho, é interessante a implementação do problema utilizando uma abordagem em 2D, com a adição da advecção no mesmo, simulando o espirro de uma pessoa infectada. Outra abordagem seria estudar a eficiência de máscaras utilizando como parâmetro a forma como a mesma é colocada no rosto.